Muita paz aos meus queridos irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós. Pois bem, hoje vamos estudar, eu vou fazer uma recapitulação breve de revoluções periódicas, vamos falar de cataclismos futuros e vou introduzir falando sobre a Mãe Gaia, não é? A hipótese da Mãe Gaia e uma relação com os cataclismos futuros. Muitos de vocês têm percebido que eu faço uma associação da Mãe Gaia com o planeta Terra. E sempre falo sobre a Mãe Gaia, que é o planeta Terra. Mas hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre a hipótese Gaia, não é? E uma relação com os cataclismos futuros do capítulo do livro de Allan Kardec. Um autor, cujo nome dele se chama James Lovelock, esse James Lovelock, nos anos 70, iria criar a hipótese Gaia, que foi elaborado por este cientista inglês, não é? No ano de 1979, onde fortalecia os seus estudos da biologia fortalecido, ou melhor dizendo, fundamentado nos estudos da norte-americana Lynn Margulis. Lynn Margulis, essa norte-americana, também vai fazer um estudo aprofundado sobre a hipótese Gaia, e vocês vão entender agora a relação que os espíritos já comentavam com Allan Kardec, que o planeta Terra é um organismo vivo, é um princípio inteligente do universo nas suas íntimas estruturas, nos seus processos de evolução. Então, a Lynn Margulis, essa norte-americana, junto com o James Lovelock, que criou a hipótese Gaia, não é? Ela foi batizada com o nome de Gaia porque na mitologia grega, Gaia era a deusa da terra, a mãe de todos os seres vivos. Ou seja, na mitologia grega, os gregos acreditavam que a deusa Gaia era um ser transcendental, um ser mítico que coordenava todos os fenômenos da natureza, não é? Então, segundo a hipótese, o planeta Terra é um imenso organismo vivo. E olha que a gente vem comentando muito isso, não é? Que o planeta Terra, ele é um organismo vivo. Tudo que existe no planeta Terra está no seu processo de evolução. Tudo está em evolução. Desde a ínfima bactéria até o ser mais complexo e mais avançado que habita o orbe terrestre, que somos nós. Então, segundo a hipótese, que o planeta Terra é um organismo vivo capaz de obter energia para seu funcionamento regular, seu clima e temperatura, eliminar seus detritos e combater suas próprias doenças. Ou seja, assim como os outros seres vivos, um organismo capaz de autorregular. Essa hipótese Gaia vai dizer que o planeta Terra é um organismo que ele pode se autorregular, se conectar, se transformar, se assim for necessário. E por que pode ocorrer essas transformações neste organismo vivo, na hipótese Gaia, que é o planeta Terra? De acordo com a hipótese, os organismos bióticos controlam os organismos abióticos, de forma que a Terra se mantém em equilíbrio e em condições propícias de sustentar a vida. E o que vem a ser essa palavra bióticos dentro do estudo da biologia? Bióticos está relacionado, não é, aos seres vivos
das comunidades como plantas, animais e bactérias que, por sua vez, desempenham papéis diferentes no ecossistema, não é? E abióticos são os seres constituídos pelos gases atmosféricos, sais, minerais, radiação solar e até água. Então, pelo que a gente está vendo aí, todos os organismos, né, desde as plantas, as bactérias, os animais, eles desempenham um papel preponderante no nosso ecossistema, não é? Então, o planeta Terra, ele tem as suas convulsões, ele tem as suas movimentações. Se houver desmatamento desenfreado na nossa Mata Atlântica, como já vem ocorrendo há muito tempo, e com o Amazonas, não é? Isso vai ter um desequilíbrio no ecossistema planetário como um todo. Então a hipótese Gaia sugere também que os seres vivos são capazes, olha que coisa interessante a análise do James, não é? Desse cientista James. A hipótese Gaia sugere também que os seres vivos são capazes de modificar o ambiente em que vivem, tornando mais adequado para a sua sobrevivência. Dessa forma, a Terra seria um planeta cuja vida controlaria a manutenção da própria vida através de mecanismos de feedback e de interações diversas. É muito interessante a gente ter esse conhecimento estudando a Gênese, não é? Porque a ideia da hipótese Gaia é que esses seres vivos, os organismos, as bactérias, não é? Eles são capazes de modificar todo um ecossistema de um ambiente em que nós vivemos, né? Se tiver uma matança desenfreada de determinados animais, isso pode trazer um desequilíbrio no ecossistema e no reino animal, como a gente vê muito isso, né? Então, quando ele diz que um dos argumentos utilizados para defensores dessa hipótese é o fato de que a composição da atmosfera hoje parece depender principalmente dos seres vivos, se a presença dos seres fotossintetizantes, o teor de gás carbônico, CO2, na atmosfera seria altíssimo, enquanto no nitrogênio e no oxigênio teria concentrações muito baixas. Por aí a gente consegue perceber que um desequilíbrio no ecossistema do planeta Terra, este organismo vivo, pode trazer uma modificação na atmosfera da Terra. E nós vimos isso, vocês acompanharam esse processo de mudança quando ocorreu a pandemia em março de 2020. Quando o planeta entrou em lockdown e que as pessoas pararam de se movimentar sobre o solo fértil da Mãe Gaia, a natureza começou a responder. O reino animal começou a sair das selvas e começou a invadir as grandes metrópoles, porque o planeta estava em silêncio. As pessoas estavam reclusas dentro dos seus lares, estavam presos, ameaçados, encarcerados na sua própria residência, com medo de uma bactéria, de um vírus que está no seu processo de evolução dentro do organismo vivo da Mãe Gaia, que é o planeta Terra. Todas as bactérias e vírus são organismos nos seus processos de mutação. E se não tivesse uma vacina para combatê-las, simplesmente esse vírus ele iria dizimar todo o planeta Terra, iria surgir uma nova forma de organismo, de um vírus sobre a Terra.
para que vocês tenham ideia da dimensão do que eu estou falando, a peste negra na Idade Média matou 70 milhões de pessoas. 70 milhões. Sabe o que é isso? Na Idade Média, durante o período de quase 10 anos, foram 70 milhões, praticamente quase dizimou toda a população do continente europeu naquela época. Então, todas as formas de vida na Terra, eles estão nas suas lutas titânicas de tentar se replicar, de tentar se modificar no seu processo de metamorfose. Então, a teoria Gaia nos mostra de que um desequilíbrio no ecossistema, no reino animal, vamos dizer assim, isso pode acarretar consequências para todos os moradores que vivem no planeta Terra. Então, quando Kardec, nesse capítulo, que cita revoluções periódicas, ele vai dizer que em 25 mil anos, o planeta Terra sofre uma inclinação no seu eixo imaginário. E essa inclinação traz consequências gradativas, são uma revolução que ocorre em 25 mil anos, como ele diz aqui, não é? Além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações, do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado de astronomia precessão dos equinócios, não é? Conforme está lá no capítulo 5, item 11, que a gente já estudou isso. Este movimento, que não se pode explicar por poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular, ou seja, o planeta ele sofre uma oscilação, e ele vai dar uma comparação que todos vão entender, uma oscilação circular, que se há comparado a de um peão. Lembra quando nós jogávamos, quando muitos de nós éramos criança e jogávamos peão? O peão rodopiava, ficava rodando na sua velocidade gravitacional, e quando a velocidade do peão iria diminuindo, ele sofria uma oscilação. Lembra da oscilação? Do tempo que a gente jogava peão, fura-pé, brincava de gude, não é? Não é isso, minha amiga Reginalva, Cristina? No tempo que a gente jogava peão, aquilo que era tempo de criança. Então, ele diz assim, essa oscilação circular, que se há comparado a de um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone. Lembra quando a gente joga o peão, que ele está rodando, rodopiando, e aí tem hora que ele vai parando, ele dá uma vibração? É exatamente isso que Kardec está explicando. Um duplo cone, cujo vértice, não é, está no centro do planeta, abrangendo as bases desse cone, a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raios. Ou seja, o equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Diante dessas considerações que Kardec nos apresenta, com o estudo da teoria Gaia, e
pelos capítulos que estudamos anteriormente, que os engenheiros siderais, os espíritos geólogos, os diretores espirituais do planeta Terra, eles comandam todos esses fenômenos de equinócio que vai acontecer. O planeta Terra, ele não está jogado ao universo sem um controle. Tudo no universo está sob um controle destes engenheiros siderais, destes espíritos que cuidam da manutenção, da elaboração do planeta Terra. Então, os equinócios, esse período de revoluções de 25 mil anos, está sobre a gravidade do campo gravitacional do universo, da nossa estrela, do nosso sistema solar, sob a égide desses espíritos que nós chamamos de co-criadores em plano maior, e que entre eles nós temos o Cristo, que é o governador espiritual da Terra. Então, quando eu comentei sobre a teoria Gaia, que tudo está no seu processo de mutação, de transmutação, significa que passaremos por grandes cataclismos e que muitos desses cataclismos podem ser antecipados pela destruição do animal mais perigoso que existe sobre a face da Terra. O animal mais perigoso que existe na Terra, quem são? Como é o nome dele? O Homo sapiens. Esse Homo sapiens, que nos últimos 3 milhões de anos veio evoluindo, no de Homo habilis, do Homo de Neandertal, nos últimos 200 mil anos, e agora estamos como Homo sapiens, somos o inimigo número 1 da Mãe Gaia, de todas as formas de vida e de vidas existentes na Terra. Então poderemos antecipar esses cataclismos, se da forma como nós estamos destruindo o planeta Terra. E Kardec nos chama a atenção neste capítulo esse que foi uma advertência dos espíritos para Kardec, quando ele fala que as grandes comoções telúricas se têm produzido nas épocas em que a crosta sólida da Terra, pela sua fraca espessura, quase nenhuma resistência oferecia à efervescência das matérias em ignição. No momento que o planeta Terra foi criado, havia muitas explosões telúricas. No seu interior, tais comoções foram diminuindo à proporção que aquela crosta se consolidava, se solidificava. Numerosos vulcões já se acham extintos, outros, os terrenos de formação posterior, soterraram. Ainda certamente poderão produzir, olha o que é que ele diz aqui, ainda certamente poderão produzir-se perturbações locais, por efeito de erupções vulcânicas, de eclosão de alguns vulcões novos, de inundações repentinas, e de algumas regiões poderão do mar surgir ilhas e outras ser por ele tragadas, mas passou o tempo dos cataclismos gerais, como os que assinalaram os grandes períodos geológicos, como a gente já estudou anteriormente, o período da Era do Gelo e por aí vai. A Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, ele adquiriu uma estabilidade, podemos dizer assim, momentânea, não é? Coloca doravante o gênero humano. Essa estabilidade, meus amigos Jonas, coloca doravante o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais e menos, não é?
e ao menos que intervenham causas desconhecidas, a ela estranhas, e que de modo nenhum se possa prever. E na nota de rodapé, ele diz aqui, não é? Da nota da editora: caiu na Rússia, na região dos montes, um meteoro onde é estimado em 10 toneladas entrou na atmosfera e começou a se desfazer. A onda de choque causada por sua queda quebrou vidraças, balançou prédios, causando ferimentos em mais de 1.000 pessoas. Fonte do jornal O Globo. Isso eu acho que alguns devem lembrar desse meteoro que entrou na atmosfera da região da Rússia e que foi assim um alvoroço, não é? Então, podemos estar ainda sujeito a esses cataclismos futuros como processo de mudanças, de evolução da raça humana. No item 12, quando Kardec diz: quanto aos cometas, estamos hoje perfeitamente tranquilizados com relação à influência que exerce mais salutar do que nociva, por parecerem eles destinados a reabastecer os mundos. Ou seja, eu digo que os cometas seriam o sêmen, o perispésma, não é? Da vida universal. São os cometas que traz a água, traz os aminoácidos, traz o surgimento desses planetas que estão no seu processo de formação, como o nosso planeta Terra, que houve um período de aproximadamente 20 milhões de anos, o planeta Terra foi bombardeado ininterruptamente por cometas, e que esses cometas era que estavam trazendo a origem para a formação da vida na Terra. Então por aí a gente percebe que dentro da teoria Gaia do James, que nós somos de composição cósmica universal. A nossa amiga Cristina França, que está aqui, seja bem-vindo, Cristina. Ela tem a composição química de Cristina, que é a composição química de todos nós, é de bilhões de anos, do surgimento, da origem do universo, da teoria do Big Bang, não é? Então nós somos de origem cósmica interplanetária, e que toda a formação da Terra ela é oriunda da explosão desta grande estrela, deste grande Big Bang, não é? Do tamanho de um alfinete. Houve uma explosão que iria dar origem a todos os universos físicos, e mais tarde, há bilhões de anos, o Sistema Solar, que por sua vez a Terra, e da Terra, nesse processo cíclico de mutação, de transmutação, iria surgir esta complexidade que é o ser humano, a forma biológica mais complexa e mais avançada na arquitetura biológica sobre a face da Terra, que é o ser humano. Então, quando ele diz aqui, não é? Se assim nós podemos exprimir, trazendo-lhes os princípios vitais. Esses cometas estão trazendo os princípios vitais. Que princípios vitais são esses? Que eles armazenam em sua corrida pelo espaço e com os que aproximarem, não é? Dos sóis. Assim, pois, seriam antes fontes de prosperidade do que de mensageiros de desgraças. Ou seja, são esses cometas que periodicamente os asteroides, quando se choca contra a Terra, está trazendo vida, não é? Imagine que o cometa seria
esse esperma cósmico, vamos dizer assim de forma alegórica, não é? Que os cometas, os asteroides e cometas, seria esse esperma cósmico para criar, fecundar o óvulo, ou melhor, os óvulos que são os planetas Terras, nos seus estágios de evolução, não é? Como Júpiter. Júpiter periodicamente é bombardeado por esses asteroides. Imagine a carga genética de energia, de proteínas que esses asteroides, esses cometas, quando se chocam contra Júpiter e outros planetas, que foge à nossa compreensão da diversidade de planetas no seu processo de formação. Então, Kardec, muito bem inspirado pelos espíritos, porque para escrever uma tese de cosmologia, de antropologia, de sociologia e de filosofia dentro do livro A Gênese, certamente ele era muito bem inspirado quando ele diz assim: a natureza fluídica, já bem comprovada no capítulo 6, item 28 e seguintes, que ele é própria afastar todo o receio de choques violentos, porquanto se um deles encontrasse a terra, esta o atravessaria como se passasse através de um nevoeiro. Ou seja, relembrando o capítulo 6 que nós estudamos no item 28, que uma grande catástrofe que pode levar à destruição da humanidade, isso não ocorrerá. Vocês podem ficar muito tranquilo que isso não vai acontecer. Eu sempre comento e digo que o planeta Terra vai se tornar uma anã branca daqui aproximadamente 5 bilhões de anos no futuro. Até lá, cada um de nós, a raça humana, terá uma complexidade evolutiva muito mais avançada. Não teremos este biotipo. A nossa pineal, evidentemente, estará em outras estruturas. Provavelmente é uma hipótese, não é afirmação. Daqui a 5 bilhões no futuro, quando a Terra virar uma anã branca e se autodestruir, entrar em autocombustão, nós já nos tornamos espíritos totalmente desmaterializados da matéria. Os espíritos já afirmavam a Kardec que à medida que o espírito vai evoluindo moralmente, intelectualmente, ele vai intelectualizando a matéria. E o que significa intelectualizar? No momento que você muda os seus padrões psíquicos, muda os seus padrões mentais e morais, a matéria vai se modificando por conta da sua ascensão espiritual. A sua ascensão espiritual, a modificação do seu perispírito vai influenciar diretamente a matéria, o corpo biológico, esta vestimenta que nos protege, não é? A matéria, como diz aqui Cristina, né? A matéria vai ficando mais rarefeita, ela vai se transformando e nós vamos nos tornando espíritos muito mais dóceis, sem a necessidade de encarnar em um planeta físico. Então, nós estamos passando por esse período de evolução. Então, ainda menos de temer é a cauda que arrastam esses cometas, não é? Visto que essa mais não é do que a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que o envolve, tanto assim que se mostra constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol, mudando de direção conformemente a posição deste astro. Essa matéria gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira semelhante à esteira deixada por um navio em marcha,
ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, a gasosa também poderia, em virtude da rapidez com que eles caminham, constituir uma espécie de cabeleira, semelhante à esteira deixada por um navio em marcha, ou a fumaça de uma locomotiva. Aliás, muitos cometas já têm aproximado da Terra sem lhe causarem qualquer dano, em virtude das suas respectivas densidades. E aqui eu faço uma observação. A Terra tem uma certa proteção, não é? O campo gravitacional da Terra, muitas das vezes, faz com que esses cometas se desviem, como é o caso do cometa Halley. O cometa Halley, ele passa sobre a nossa visão em 70 e 70 anos. Então tudo está sob um controle milimétrico, não é? Do universo, que é organizado por esses co-criadores em plano maior, que são esses espíritos cosmológicos, vamos dizer assim, esses espíritos que cuidam da construção e da manutenção do universo, das galáxias, dos planetas, não é? E de todos os tipos de estrelas e civilizações existentes em todas as diversidades de galáxias espalhadas pelo universo. A Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior do que a dele sobre ela, é o que eu estava comentando, né? Somente uns rastros de velhos preconceitos podem fazer que a presença de um cometa inspire terror, não é? Nota da editora: hoje sabemos que o núcleo comentário é sólido, formado por gelo e rocha. Ou seja, se é gelo, quando ele entra na atmosfera da Terra, ele se evapora, e o que consegue passar vai ser os nutrientes para esse processo do que a teoria Gaia fala, né? De organismos alienígenas que existem nas entranhas da Terra. Na realidade, nós somos alienígenas. Ficamos chamando os extraterrestres de alienígenas, mas nós somos alienígenas, não é? Somos de origens alienígenas, oriundo do cosmos, das estrelas. Como é que essas civilizações mais avançadas nos vê? Como alienígenas primitivos, uma civilização ainda primitiva do tipo zero, como vai dizer o Michio Kaku, a civilização do tipo zero, que ainda manipula o petróleo, o gás tirado das entranhas da mãe Gaia do planeta Terra para a gente se locomover com os nossos automóveis. As civilizações do tipo 2 são civilizações que já manipulam o campo gravitacional da Terra para poder fazer as suas viagens dentro do sistema solar. As civilizações do tipo 3 são civilizações que já realizam e manipula a energia da sua estrela. Imagine você canalizar a energia do Sol para impulsionar o deslocamento do nosso planeta Terra para outra parte da galáxia. E a civilização do tipo 4 são civilizações que já manipulam as energias das galáxias e viajam com seu planeta, porque já desenvolveram tecnologias altamente avançadas. Isso é chamado da teoria de Cadavege, não é? Que é uma teoria de que provavelmente existam civilizações que já atingiram esses patamares. E os espíritos vão dizer a Kardec, no livro dos Espíritos, que existem civilizações mais avançadas, que a nossa vã filosofia humana não consegue compreender a grandiosidade desses espíritos que já atingiram o patamar de pura evolução. Então, existe no universo milhares e milhares de raças, de seres, de composições químicas completamente diferentes da nossa.
Então, não vamos achar que nós somos a Marta Rocha, a Miss Brasil mais linda que teve na década de 60. Eu fui longe, né? Fui lá em Marta Rocha, não é isso, Bela Nízia? Fui lá em Marta Rocha, não é? Na década de 60, 50, se não me engano, que ela foi Miss Brasil, não é? E ela era baiana, se eu não me engano. Então, deve-se igualmente lançar ao rol das hipóteses. Essas hipóteses quiméricas, a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. Opa! E agora? Será que um dia o planeta Terra vai se chocar com outro planeta? Será que a nossa estrela, o sistema solar, que gravita na periferia da Via Láctea, vai se chocar com outra estrela? Ou a nossa galáxia, a Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, será que um dia a nossa galáxia vai se chocar com Andrômeda, que é a galáxia vizinha? Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E elas duas, para deixar vocês tranquilos, essas duas grandes galáxias, Andrômeda e a Via Láctea, eles estão em rota de colisão. E quando ocorrer esta colisão, uma vai engolir a outra, mas nós, se até lá estivermos ainda na Terra, não vamos sentir esta fusão, porque vai ser uma fusão gradativa. Uma vai se confundir com a outra e vai se tornar uma única galáxia, não é? Então é uma colisão que, para que vocês tenham uma ideia, a Andrômeda é uma galáxia que tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Eu só estou falando dessas duas, não vou nem falar das outras galáxias. E que tudo está no seu processo de fusão. Mas quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, lá no século XIX, ele não contava com o telescópio Hubble e tampouco com o telescópio James Webb, que está nos mostrando o fascínio do universo. Vocês estão acompanhando aí as imagens do telescópio James Webb? As galáxias nas suas origens primitivas. A gente está vendo um universo que já deixou de existir há bilhões de anos. A gente está vendo apenas os fragmentos de uma luminosidade que não existe mais. Quando nós olhamos o céu, as estrelas, estamos vendo um céu que já não existe mais, que deixou de existir há milhões de anos. Estamos vendo reflexos. Então, quando ele diz assim, a regularidade e a inviabilidade das leis que presidem aos movimentos dos corpos celestes tornam carente de toda probabilidade semelhante encontro, não é? Ou seja, isso é uma teoria de Kardec, mas nós sabemos, não é, de que isso não vai acontecer porque cada um está dentro da sua gravidade, não é? Para que vocês tenham uma ideia, vocês sabem qual é a velocidade da Terra nesse exato momento? O peão que está rodando, essa velocidade aqui, ó, 180 mil quilômetros por segundo. 180 mil quilômetros por segundo. Sabe o que é isso? Mas a gente não está sentindo. Essa velocidade cria a sua gravidade porque cada planeta vive no seu campo gravitacional e um não entra em rota de colisão com o outro. Por quê? Porque existe por detrás de toda esta arquitetura, deste arcabouço universal, os espíritos, as inteligências cósmicas, que manipula com inteligência para que não ocorra esses grandes cataclismos, só quando há uma necessidade para o surgimento de novos mundos.
não é? Então a Terra, no entanto, terá um fim como? A Terra terá um fim, e como será o fim desta Terra? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas, no domínio das hipóteses. Mas visto estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar, não é? E lhe indicaria o declínio. Seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará ao tempos deles. Ou seja, não se dará o declínio da terra, não é? O envelhecimento e a morte da terra não se dará ao tempo da civilização nossa. Como civilização inteligente, como civilização mesmo, nós só temos 12 mil anos. E o que é 12 mil anos, Dona Josefa? Meu amigo Diogo, seja bem-vindo, Diogo. Senti sua falta, viu, Diogo? Como civilização só tem 12 mil anos. Então nós estamos ainda no início. Já estou terminando aqui, que eu vou abrir aí para as considerações de vocês e a participação de todos, não é? Então, fisicamente, vai concluindo no item 14. Fisicamente, a Terra teve as suas convulsões da sua infância, não é? Entrou agora num período de relativa estabilidade. Então a gente está vivendo num período de estabilidade, com mesmo tendo essas convulsões de terremotos, de vulcões, ele está na sua relativa estabilidade, na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Esta, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Ou seja, olha que coisa interessante. Eu vou passar para você, Maria Neuza. Ele diz aqui, não é? E pelo concurso de inteligência dos homens, né? Pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Esta, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Ou seja, nós ainda estamos no nosso processo de transmutação, de transformação moral. Mude. Como disse Siddhartha Gautama, Buda, somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então, é você que é o construtor da Mãe Gaia. É você que vai determinar o destino da Terra. Mas, James, o destino da Terra está na minha mão? Sim, está na mão de cada um de nós. Nós somos responsáveis. Não é? Se você evolui moralmente, espiritualmente, o psiquismo espiritual da Terra vai modificar. Imagine 8 bilhões de seres humanos, que é a população atual da Terra, vibrando positivamente. Hein, Jonas? 8 bilhões de mentes, Jonas, vibrando positivamente. O que poderia acontecer sobre a Terra? Milagres iriam acontecer, os animais iam se transformar se nós vibrássemos uníssono, na vibração cósmica, no som do universo do Om, na vibração cósmica do amor. Modificaria-se radicalmente a psicosfera espiritual da Terra. O mundo espiritual sofreria um impacto tamanho, as regiões umbralinas seria invadido por uma onda, por um campo, por um tsunami de amor, um mar de amor, de energias, de amorosidade penetraria as entranhas das regiões umbralinas da Terra e os espíritos das sombras seria tocado pela luz cósmica do amor, se nós vibrássemos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nos Estados Unidos, nos anos 70, em Nova York, um grupo de protestantes resolveram fazer um encontro de 4 dias,
houve um grande conclave de protestantes nas proximidades do bairro do Brooklyn, em Nova York, na década de 70. O Brooklyn, naquela época, era um dos bairros mais violentos de Nova York. E durante os 4 dias que esses protestantes se reuniram, quase 5.000 protestantes norte-americanos reunidos no Central Park, orando, vibrando, o índice de violência caiu. Vai dizer o chefe de polícia de Nova York que durante o período que estava tendo esse encontro de evangélicos protestantes, o índice de violência no Brooklyn diminuiu. É evidente que as forças energéticas auridas da nossa mente podem mudar os padrões psíquicos da Terra e de todos nós. Todos seríamos beneficiados. E concluindo, né? Aí residirá a causa das suas maiores comoções. Aí vai residir as causas das suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição pela inteligência e pela observância das leis divinas. As maiores perturbações ainda são causadas pelos homens mais do que pela natureza. Isto é, serão antes morais e sociais do que físicas. Portanto, essa conclusão de Kardec, de que os grandes cataclismos da Terra é do ponto de vista ético-moral. E o que nós estamos atravessando nos dias atuais são essas turbulências que a gente pode mudar esse padrão. Portanto, eu peço a todos vocês, mesmo neste pequeno grupo, podemos fazer uma grande diferença. Se nós vibrarmos em uma única sintonia do amor. E agora nós vamos abrir para a segunda parte dos estudos com as considerações de vocês. Nossa amiga aqui levantou a mão, Maria Neuza. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Meu irmão. Eu não sei se eu não gosto muito de falar, não, porque às vezes eu não sei se as pessoas vão entender, né? Mas é isso. Eu tenho a impressão de que o planeta Terra é um dos mundos que nós precisamos ainda estar encarnado, não é isso? Nós somos espírito. Nós somos espírito e aí nós estamos nesse mundo espiritual. Eu acho que aqui deve... Não sei, você vai me dizer se eu estou com essa... Se eu estou certo ou estou errada. Aí a gente está vivendo nesse mundo espiritual que ainda temos essa necessidade do corpo, da carne. Viu? E podemos dizer que é um mundo espiritual, porque... Mas que somos... porque temos... Mas temos essa necessidade. É um outro... Não é um mundo... A gente sabe que tem um mundo espiritual, que é quando nós desencarnamos, né? Não temos a carne, mas continuamos. E aqui nós somos. Ok, Maria Neuza. Deixa eu clarear para a nossa amiga. Abrir mais a janela da mente de todos nós. Nós somos espíritos, somos a inteligência, não é? O princípio inteligente do universo. Que é o espírito? Que é espírito? Temos necessidade da não. Eu não estou te ouvindo. Acho que você está com o sinal não muito bom, Maria Neuza. Está ruim, né? Está ruim. Deixa eu explicar, Maria Neuza. Olha, o mundo espiritual, ele é habitado por espíritos. Todos nós somos o princípio inteligente do universo. Somos espíritos
somos espíritos encarnados. Quando estamos encarnados, somos chamados de almas encarnadas, que ainda necessitamos do corpo físico, do corpo de carne, como você falou, para a nossa evolução na Terra. Para que o espírito possa evoluir, ele precisa estar periodicamente reencarnando, se aperfeiçoando moralmente, espiritualmente. Mas a nossa verdadeira pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nós estamos em trânsito, periodicamente realizamos uma viagem do mundo espiritual para a Terra, não é? Reencarnamos com a missão, ou expiação, ou karma, cada um com seus compromissos relacionados ou relacionadas às suas vidas passadas. Porque na qualidade de espírito eterno que eu sou, que nós somos, nós estamos constantemente reencarnando, desencarnando, e quando desencarnamos, retornamos para o mundo espiritual. E como é esse mundo espiritual? O planeta Terra, ou melhor dizendo, numa linguagem mais simplória, as cidades terrestres que nós possuímos na Terra é uma cópia grotesca. Toda a civilização da Terra é uma cópia grotesca das realidades do mundo espiritual. Existem cidades no mundo espiritual, existem metrópoles no mundo espiritual, existem tecnologias no mundo espiritual muito mais avançada do que a nossa, porque eu estou no corpo de carne, mas eu não sou o corpo de carne, eu sou uma inteligência, uma fagulha, uma centelha, uma energia, que quando eu não estou encarnado, eu estou no mundo espiritual. Ok, minha amiga? Deu para entender, dona Maria Neuza? Entendi. Agora me diga outra coisa. Me responda outra coisa. Quando você fala daqui a trilhões, bilhões de anos, quantas encarnações a gente vai ter mais ou menos para até conseguir esses trilhões de bilhões? Opa, essa pergunta, viu, Jonas? Você pode responder, Jonas? Gostei da pergunta dela, viu? Dona Maria Neuza, meus caros amigos, quantas encarnações teremos lá? Até lá, vai depender de cada um de vocês. Depende, não de Jonas, não de Belanísia, depende exclusivamente de você. É você que vai estabelecer os parâmetros de evolução na tua jornada pelos caminhos da vida, pelas existências. Agora eu posso colocar a minha mão no fogo por todos vocês. Ouviu, Deia? Vou colocar minha mão no fogo por Deia, por Dona Fátima. Viu, Dona Fátima? Estou colocando a minha mão no fogo por todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão aqui na sala já superaram as grandes dificuldades das suas últimas existências. Com certeza absoluta, somos melhores da última existência que tivemos e seremos melhores nas futuras existências. Agora, Dona Maria Neuza, 5 bilhões na cronologia da Terra é uma questão. O tempo, eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí pode apertar a mente da minha amiga Dona Maria Neuza. Eu não vou falar de relatividade, espaço e tempo, e não vou dizer que o tempo no mundo espiritual é outro tempo, não é? Tá certo? Ok, obrigado. Nada, minha querida. Deixa eu ver aqui. O senhor James. Pois não, meu amigo. Según María de Ángeles, o ser humano, nós seres encarnados, temos 40 reencarnações. O promédio de reencarnações são 40 reencarnações para chegar ao plano de aperfeiçoamento moral. Agora,
nós, en esas 40 reencarnações, é o tempo no mundo espiritual. Esse tempo que está aqui no mundo carnal, o mundo que nós estamos habitando agora, é muito mais tempo. Ou seja, que seriam 40 anos terrestres, mas essas 40 reencarnações são de mais tempo. Isso, Maria de Ângeles falou isso. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, não é? Existe hipóteses, não é? Nós não sabemos assim exatamente quantas encarnações eu já tive, que você já teve, que cada um de nós já passamos. Mas poderemos dizer assim, teoricamente, que foram inúmeras. Não podemos aqui estabelecer um numeral, mas eu posso pegar como referência de um médium norte-americano, Edgar Cayce. Edgar Cayce, que escreveu o livro Muitas Vidas, as suas diversas vidas. Edgar Cayce, ele vai descrever e lembrar as suas últimas reencarnações nos últimos 10 mil anos na Terra. Durante os 10 mil anos, ele vai narrando quantas encarnações ele teve, que foram inúmeras, não é? Foram inúmeras encarnações, mais de 30 encarnações em 10 mil anos de evolução. Então, não podemos assim saber e de forma precisa, porque o universo, ele é preciso, não é? Ele é tudo bem planejado, tudo na arquitetura do universo. A justiça de Deus, ela é muito bem planejada. Eu posso dizer em uma hipótese que a nossa diversas reencarnações vai depender da forma como nós estamos evoluindo na Terra, não é? Porque tem espíritos como Bezerra de Menezes, na sua última existência, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, ele, quando desencarnou, o espírito de Maria de Nazaré lhe manda um recado através de outros espíritos mais evoluídos, dizendo-lhe que Bezerra de Menezes não precisaria mais reencarnar na Terra e não precisaria estar mais no mundo espiritual, na psicosfera espiritual do planeta Terra, porque ele galgou. Eu estou contando aí, acho que Zaqueu é Bezerra de Menezes. Zaqueu foi aquele colhedor de impostos que estava no sicômero, e que Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua residência. Isso aconteceu há 2000 anos. Zaqueu, eu vou me hospedar na sua residência. Desça deste sicômero, porque hoje eu farei retiro na sua residência. Zaqueu, o colhedor de impostos, que se desprendeu de todos os bens materiais há 2000 anos, não é? Iria fazer parte, se tornaria o 13º apóstolo, iria fazer parte da Casa do Caminho, que foi construída pelos discípulos. Ele seria um dos evangelizadores de crianças. Zaqueu, o colhedor de impostos, o secretário da Fazenda do governo de Roma, é a reencarnação de Adolfo Bezerra de Menezes. Entre o tempo de Jesus até o século XIX, na personalidade de Bezerra de Menezes, é claro que ele teve outras reencarnações que nós não sabemos. Eu não sei. Então, o que eu quero dizer que isso vai depender muito de você, da forma como você está aproveitando a sua encarnação para você dar o seu salto quântico. Você sairá desta sala de aula
Quando você passar num teste e ser aprovado para ir para outro grau, para outra turma, e que turma é essa? Você ir para outro mundo. É isso que eu falei, né, Maria Neuza? A Terra é uma cópia do mundo espiritual. Exatamente. As sociedades, Maria Neuza, as sociedades que habitam o planeta Terra é uma cópia, não é o planeta Terra não, viu? Não estou falando do planeta Terra, estou falando das sociedades humanas. É uma cópia grotesca do mundo espiritual, das sociedades que existem no mundo espiritual. Ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguém? Tá tudo ok aqui, então eu posso deixar para a próxima semana, né? Aumento ou diminuição do volume da Terra é o próximo capítulo da próxima semana. A Terra vai sofrer uma diminuição? Veremos no próximo capítulo. Então, meus amigos, minhas amigas, tenhamos certeza de que a Terra, ela precisa ser muito mais bem cuidada. Como, por exemplo, hoje eu fui no mercadinho, uma coisa simples e que pode fazer muita diferença na Terra, no planeta. Eu fui no supermercado comprar, Jonas. Hoje você está no meu raio de comunicação, viu, Jonas? Abra aí seu microfone aí, Jonas. Prazer ter você aqui, Jonas. Oi, boa noite. Prazer também. Jonas, eu fui hoje no mercadinho comprar uma pasta de dente. Eu pedi uma pasta de dente. E aí o rapaz do balcão me colocou a pasta, uma caixinha da pasta de dente, dentro de um saco plástico. Eu disse, meu amigo, eu não quero o saco, pode deixar o saco plástico aí. Me dei a pasta de dente, eu botei no bolso da minha bermuda, que dava para botar. Então isso faz diferença. Percebeu? E como faz diferença? Então diminua o consumo de usar saco plástico. Eu vivo comentando muito isso. Diminua. Porque saco é um saco e que vai levar milhares e milhares e centenas de anos para entrar em decomposição. A mãe Gaia vai agradecer. Se não é que nós já estamos comendo peixes com composição de plástico. Não é? Então, meus amigos... Ô, senhor James, Pois não. se está falando de que em 2050 vai ter mais plásticos nos oceanos que peixe. Pois é, né? Então, para que isso não ocorra, porque já tem ilhas flutuantes nessa situação, vamos realmente mudar o nosso comportamento. Eu vou pedir o meu amigo Diogo para fazer a prece de encerramento, Diogo. Pode ser, meu amigo? E agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Gratidão, muita paz. E eu peço a Diogo para encerrar aí com a prece. Diogo, eu acho que Diogo não está na sala, não. Quem é que... Ah, tá, sim. Obrigado. Aproveitemos, irmãos queridos, neste momento, que as nossas consciências estão intimadas, mais uma vez, para fazermos as nossas autocríticas, os nossos análises, dentro de um programa que haveremos de fazer sobre o nosso retorno, a nossa mente, analisando as nossas andanças. Porque estamos num planeta
que avança para cada vez mais como organismo vivo nos oferecer uma casa que há de abrigar nós amanhã, mas alimentado e alimentando através do pensamento. Ideias outras sobre possíveis comportamentos que haveremos de ter para favorecer, sim, as alterações necessárias e determinadas pelas nossas próprias ideias de amor e de paz. Compatíveis, sim, com o reconhecimento desta paternidade fraternal, amorosa, generosa, entre cada um de nós e o Pai Celestial. A Terra viaja nesta galáxia em tempo que podemos chamar de indefinido, devido a estabelecimentos e as afirmações quanto ao seu período de existência. E conosco, sim, e com ela continuaremos viajando a Terra e que possamos então nos mudar para uma morada mais sutil,